Caluanda Pio. Caluanda Pio. A magia da criança não para na Kianda. Vamos viajar. Conhecer o mundo. Caluanda Pio. No dia 17 de dezembro do ano distante de 1987, ia ao ar a primeira edição do programa infantil Caluanda Pio. Um programa inspirado no já existente Rádio Pio, programa infantil da Rádio Nacional de Angola, mas que surgia com a exclusividade para os mais novos da capital, Luanda. Na rádio com o mesmo nome, Rádio Luanda, um ano antes conhecida como Rádio Cidade, foi emitido o primeiro Caluanda Pio, conduzido na altura por Sandra Santos. Na realização e sonorização, o Sr. Leopoldo Baio. Ele que foi um dos responsáveis pela idealização, a estruturação e materialização do projeto Caluanda Pio. Ou seja, foi graças ao Sr. Leopoldo Baio que hoje temos o programa Caluanda Pio. Bom dia, Caluanda Pio. Pedimos, pois, o Israel que recuasse no tempo e contasse parte da história do Caluanda Pio. Como não podia faltar a chamada, tive que ir em busca nas gavetas da memória dos idos anos de 1988, quando, no auge da euforia radiofónica, saído de uma trajetória de redator-repórter do Rádio Pio e depois sonorizador do mesmo Rádio Pio e do programa O Sol, fomos desafiados pela nossa diretora, assim ainda hoje a consideramos a nossa diretora Maria Luísa Fansone, a criar a Rádio Cidade. A Rádio Cidade era na altura uma emanação direta do célebre programa Dia a Dia na Cidade. Já na altura, feito em direto, era praticamente o único programa feito em direto e de onde despontavam profissionais de alta qualidade como a Amélia Mendes, o Mário Costa, o José Fernandes, o João Dombache e o nosso querido e amigo Ivaristo José. Este último que viria a ser o grande impulsionador da Rádio Cidade, hoje Rádio Luanda. Caluanda Pio é gerado nesses áureos tempos de paixão pela rádio, pelo savoir-faire, pelo querer fazer, pelo saber fazer diferente, porque Luanda, a sua nova rádio, precisava de uma voz de conforto para as crianças. E assim foi levada avante a ideia de criar este programa que, num período curto de uma semana, dei corpo com a criação da sua linha editorial, das suas rubricas, a montagem de indicativos, um programa que tive o prazer de ser o primeiro realizador, que realizei durante quase um ano, tendo deixado depois para a Sandra Santos, que foi também a primeira locutora do programa Caluanda Pio, que viria a substituir-me na sua realização com a Tina Mendes. Também passou por essas lides da programação infantil da rádio, tendo depois, se a memória não me atraiçoa, tendo sido o radialista, hoje bancário de mão cheia, o Alberto Jesus, o terceiro realizador deste programa. Foram, na verdade, tempos áureos de paixão pela rádio, de que nos orgulhamos, tal e qual nos sentimos hoje muito orgulhosos por todos vós que dão seguimento com qualidade redobrada a este projeto, que, sendo na altura projeto, hoje é certeza, é um programa de alta qualidade que vocês vão dirigindo, que é o Caluanda Pio. Força Caluanda Pio, muito obrigado por esta oportunidade. Sandra Santos entrou para a Rádio Nacional de Angola em 1987. Na altura, ainda com os seus 13 anos de idade, enfrentou o grande desafio de apresentar o programa a convite de Leopoldo Baio, entrando para a história da Rádio Luanda como sendo a primeira locutora a dar voz ao Caluanda Pio, tornando-se depois de um ano a realizadora do espaço e sendo assim considerada a realizadora mais jovem da Rádio Nacional de Angola. Ela que foi substituída, depois de alguns anos, por Alberto de Jesus, o terceiro realizador do Caluanda Pio. Ulisses de Jesus ingressou aos quadros da Rádio Nacional de Angola formalmente em 1987. Nas vestes de operador de som, foram muitas as vezes em que tiveram as mãos de Ulisses de Jesus a responsabilidade de colocar o programa ao ar.
diz ter boas memórias daquele tempo e fala-nos já a seguir sobre elas. Tenho boas tatuagens, boas memórias sobre o Kaluanda Pio. Eu entrei para a Rádio Nacional de Angola formalmente no dia 2 de fevereiro de 1987. No entanto, eu entrei, portanto, 2 anos antes e, portanto, tive que ficar num processo de estágio e fiz também formação. Eu faço parte de um grupo, o grupo que pela primeira vez fez formação na área, portanto, de operação sonora, né? Um conjunto de cadeiras para o suporte para entrar para a profissão. E fui trabalhar para o operador de som 2 anos depois de ter entrado para a Rádio Cidade. E no processo da transição da Rádio Cidade para a Rádio Luanda, portanto, a Rádio Cidade era das 9 às 12, acho eu, portanto, era um período muito curto, e depois ficamos com 10 horas. E lembro-me, pelo menos era das 9 às 19, acho que era assim. E lembro-me que eu era operador de som. O programa começou inicialmente a ser, portanto, sonorizado pelo Leopoldo Baio. Muitas vezes o Leopoldo Baio não tinha tempo, ou melhor, o Leopoldo Baio era sonorizador e era o realizador do programa, porque ele trazia toda a expertise, se quiser, toda a experiência do Rádio Pio, onde ele foi durante muitos anos o operador de som, trabalhava com a Zé Saraiva. Portanto, quando migrou para a Rádio Luanda, na altura da transição de Rádio Cidade para a Rádio Luanda, ele levava essa expertise bastante para formatar o programa. E lembro-me dos locutores, a Susana, já falecida, Deus a tenha, também o Alberto de Jesus, é quadro sénior hoje, do BPC, e da Sandra Santos, é uma menina que na altura, ela é da Willa, não é? Na altura vinha de fora, eu acho que viveu alguns anos fora, e foram os locutores, são os locutores que eu tenho memória, não é? Deste programa. Eu, portanto, era operador de som, às vezes fazia o programa em direto, às vezes fazia uma perninha na ausência do Leopoldo Baio fazendo a sonorização, mas este processo foi dirigido pelo Leopoldo Baio e pelo Evaristo José. Portanto, lembro-me até do processo de formatação do programa. Foi inspirado 100% no Rádio Pio, o tempo da antena, a métrica, como ele foi realizado, portanto, ajustado para a população, as crianças de Luanda, né? Boas memórias, momentos interessantes. Parabéns, Kaluanda Pio. Kaluanda Pio, há 30 anos a fazer as crianças sorrirem e aprenderem. Hoje, passados exatos 30 anos, desde que Sandra Santos fez a primeira saudação aos ouvintes do Kaluanda Pio. Quantas saudações terão sido feitas? Quantos momentos terão sido vividos? Quantas músicas? Quantos beijos? Quantos sorrisos? Eu tive um sonho sobre um anjo bom. 30 anos depois, existe certamente uma história por se contar, de momentos de muita alegria, luz e vontade, que garantem os 30 anos de sucesso que hoje também celebramos. Fizemos uma grande viagem ao passado e fomos buscar intervenientes que contribuíram para que nos tornássemos tudo aquilo que somos hoje. Uma viagem que irá resultar com certeza em fortes emoções. Dentre vozes que já passaram pelos microfones do Kaluanda Pio, há ouvintes que nos acompanham desde o início. Esperamos que estejam realmente preparados para o misto de emoções que desta nossa viagem poderão advir. Estamos em festa. 30 anos de animação, 30 anos de música infantil, 30 anos de Kaluanda Pio. Ao falarmos de história, existem nomes de menção obrigatória. E com o percurso histórico do Kaluanda Pio não é diferente. E o Sr. Joaquim de Freitas, ou simplesmente Tio Kim, é com certeza um nome incontornável quando o assunto é Kaluanda Pio. O Tio Kim entra para a Rádio Luanda em 1989, mas só passa a realizar efetivamente o Kaluanda Pio no ano de 1990. De lá para cá, muitas realizações, vários momentos, histórias e sentimentos.
Eu entro para a rádio a convite de alguns amigos, casos de Ulisses de Jesus, Afonso Quintas. Em 1989 dava entrevistas e então passei a colaborar com a Rádio Luanda em 89. Em 1990 sou convidado pelo diretor na altura, José Fernandes, para coordenar o Kaluanda Pio. Mas na altura quem coordenava era o Alberto Jesus. Passei a ser na altura então uma espécie de supervisor ou assessor do Kaluanda Pio. E passo para realizador em agosto de 1990. Daí para frente as locutoras eram a Susana Neto e a Elvira. O sobrenome já não me recordo. Não sei por que razão, depois a Elvira deixa o Kaluanda Pio e fica apenas a Susana Neto. Alguns meses depois entra a Patrícia Lopes. E nós depois criamos um mecanismo de realizar espetáculos por toda a Luanda, visitas às creches e cobertura de eventos, quer da OPA, quer do INAC e quer do Governo Provincial de Luanda. Nos espetáculos depois apareceu uma menina a colaborar conosco, é a Diana Costa. Eu dei a ela a responsabilidade de coordenar os concursos. Depois de alguns meses, a Diana foi de facto contratada, não sei se é o termo, mas foi convidada a fazer parte do Kaluanda Pio. A partir daí, o programa ficou mais sólido, com 3 locutoras: Susana Neto, Diana Costa e Patrícia Lopes. Portanto, nós, durante muitos anos, realizamos quer atividades sociais, quer atividades culturais, um pouco por toda a Luanda. Cobríamos todas as atividades da OPA, do INAC e do Governo Provincial. Foi de facto um momento gratificante, quer para nós, para as crianças e para a família. O Kaluanda Pio era um programa de família, porque muitos encarregados de educação, muitos professores, muitos pais se reviam no Kaluanda Pio, quer nos temas, quer nas músicas que nós apresentávamos. E quais são as memórias que hoje tem do Kaluanda Pio que era feito antigamente? Bem, as memórias são várias. Só para dizer que muitas senhoras, quando tinham os seus bebês, e até no tempo da Edna Mara mais para cá, a Susana Neto, a Diana Costa e a Patrícia Lopes ganharam muitas charás, porque o programa era de facto tão bom que toda a família servia nela. E éramos convidados até para animar festinhas de aniversário de bebês. E portanto era um programa de família. Nós íamos aos aniversários e gravávamos tudo e depois emitíamos o aniversário no programa, assim como na visita às creches e nos espetáculos que realizávamos nos cinemas de Luanda. O primeiro espetáculo nós realizámos-lo no auditório Rui Carvalho, o segundo no Cine Kazenga, o terceiro no Cine África, depois fomos para o Cine Angola, depois para o Cine São Paulo, Cine São João, passamos pelo Carlos Marx e pelo Atlântico. Depois foi só somar espetáculos um pouco por toda a Luanda, quer na ilha de Luanda, quer em vários bairros da cidade de Luanda. Com o passar do tempo, novas gerações e naturalmente esta repercussão na forma de se fazer o Kaluanda Pio. Hoje, que diferenças sente no programa em comparação aos programas dos anos passados? Bom, não há muita diferença. O que se passava é que naquele tempo, primeiro eu fazia os guiões sozinho e dava aos locutores para interpretarem. Depois passei a dar responsabilidades a cada locutor para trazer um tema. Tínhamos a rubrica O Universo, que falava um pouco do mundo. Tínhamos a rubrica Jardim Zoológico, que falava do direito dos animais. Tínhamos a rubrica do Vocal 2000, que falava de música. Tínhamos a rubrica O Passado e o Presente, que falava da história de Angola. Tínhamos a rubrica A Nossa Saúde, que falava sobre educação sanitária. Portanto, cada locutor trazia um tema que depois era visionado para se aprovar. Mas no Kaluanda Pio passaram muitas gerações. Eu também já encontrei o programa
feito, porque o programa começou em 87, eu começo a tomar contato com o programa em 89, portanto 3 anos depois, mas também mudamos muita coisa, né? Porque nós demos nova dinâmica, o programa produziu discos infantis, produziu livros até agora, produziu muitos espetáculos. O Kalonda Pio é até hoje uma escola para as crianças de Luanda. E nós também, Kalonda Pio, naquela altura, influenciamos muito o sucesso do programa das rádios provinciais. Porque eu, pessoalmente, vou pessoalizar porque eu tive essa ideia de elaborar temas e elaborar músicas para mandar para as províncias. Eu mandava regularmente temas para a rádio na Huila, para a rádio no Namibe, para a rádio no Uís, no Imalange, por iniciativa individual. Porque eles precisavam de tempo, precisavam de música e eu mandava. A par disso, o programa hoje continua de facto com a mesma força, tem muita audiência, passaram por ele muitas gerações, não me recordo de todas as meninas que passaram, é muita gente que passou pelo programa, mas devo dizer que a grande pioneira do meu tempo foi mesmo a Susana Neto, em memória. Hoje, Kalonda Pio, 30 anos de existência, o que dizer? Não, o dizer é que o programa deve ser apoiado por todos, quer pelos professores, quer pelos encarregados de educação, por pessoas que têm alguma posse, porque a rádio está a fazer a sua parte em manter o programa. Então, as pessoas que têm alguma posse, que têm mais conhecimentos, apoiarem o programa para que ele possa crescer, porque um espaço infantil é sempre um auxiliar dos pais, um auxiliar dos professores, um auxiliar dos catequistas, porque a educação é um processo que se complementa. O que os pais não conseguem, os professores não conseguem, o Kalonda Pio pode conseguir, porque pode persuadir uma criança a estudar melhor, pode persuadir um menino a se comportar melhor, pode persuadir um menino a dormir a horas e criança deve dormir entre 10 a 12 horas. Pode persuadir um menino a comer melhor, pode persuadir um menino a praticar ginástica e pode também alertar os pais, alertar os professores que a criança tem direitos e deveres. O Kalonda Pio é também uma escola. Devo desejar parabéns ao Kalonda Pio, parabéns a toda a equipa. Penso que o Israel agora tem novos meninos e o objetivo deste programa é mesmo esse, formar locutores para a Rádio Luanda, porque uma rádio tem que se renovar. E quando se sai do Kalonda Pio para a emissão normal, para a emissão de adultos, o locutor está mais maduro, está mais abalizado e é só verem de facto a Bárbara Alves, a Edna Mara, a Patrícia Faria, a Ana Moçambique e tantos outros que passaram também por outros programas, o Rádio Pio, por exemplo, que deu locutores à televisão, que deu locutores para o Jornal das 13 horas da Rádio Nacional de Angola. Portanto, parabéns ao Kalonda Pio, mas este programa precisa de ajuda de todos, quer em novas músicas, quer em novos temas e em novas ideias. Em 1990, entrava para o Kalonda Pio a saudosa Susana Neto, uma locutora que entra para a história do Kalonda Pio pela dedicação, entrega e satisfação que a caracterizavam a quando do exercício das suas funções. Zetinha, como era também conhecida, partiu para a eternidade no ano de 2004, mas fica para sempre na memória de quem a conheceu e na história do programa onde se destacou, o Kalonda Pio. Carla Neto, irmã mais velha de Susana Neto, recorda-nos o carinho e paixão que a sua irmã nutria pelo programa. Olá, Israel. Daqui a Carla Neto, como sou conhecida em Angola, a Mami, irmã da Susana Neto, a falecida Susana Neto e conhecida como Zetinha. Eu já estava no Canadá quando a minha querida e saudosa irmã Zetinha fazia o programa, mas eu me lembro com muito orgulho, né? Eu me orgulhava muito em saber que ela fazia parte do programa. Ela era muito boa naquilo que fazia, adorava o que fazia, era evidente que ela tinha paixão pelo programa e pelas crianças. Espero que vocês continuem a ter muito sucesso. Deixa-me também dizer que me orgulho muito de ti, Israel, não é? Eu acho que esse talento, essa queda para a rádio e para a mídia, acho que é de família. Queria agradecer a oportunidade de dar esse pequeno depoimento e desejar tudo de bom, não é? Mandar um abraço para todos aí,
Nós somos uma família que trabalha ou que está ligada à rádio já há muitos anos. A nossa mãe, a Maria Angélica Venâncio, trabalhou para a Rádio Nacional por muitos e muitos anos e eu tenho muitas boas memórias assim da rádio e de ir trabalhar com a minha mãe naquela época. Eu fazia tudo para ir para a rádio, que é para ficar lá com ela. Então é isso, quero desejar muito sucesso, mandar-vos um beijo e um abraço aqui do Canadá e tudo de bom. Estamos em festa. 30 anos de animação, 30 anos de música infantil, 30 anos de Kaluanda Pio. Parabéns pra você pelo seu aniversário. Por ter uma voz agradável de se ouvir, Patrícia Lopes entra para a turma do Kaluanda Pio, tornando-se depois uma voz muito querida entre os pequenos. Hoje, distante dos microfones, vamos ouvir as suas memórias. Na altura, o jornalista Evaristo José ouviram a minha voz e todo mundo gostou. Não sei se agora é a mesma coisa, não é? Mas pronto, aí comecei a gravar alguns programas, fui gravando e me tornei uma estrelinha para todas as crianças aqui no programa Kaluanda Pio. O Kaluanda Pio naquele tempo era um programa com muita audiência, talvez porque naquela época, não é? As crianças também não faziam assim muito uso de telemóveis, das redes sociais. As famílias angolanas ouviam mais a rádio. Os meninos iam para a escola, eles quando saíssem da escola, acho que já sabiam o horário, então sintonizavam o programa. Eu acho que havia mais contato com os ouvintes. Também naquele tempo nós tínhamos o total apoio da direção da Rádio Luanda, da Rádio Nacional, tínhamos o apoio da OPA, trabalhávamos muito com o INAC e foi aí que a minha voz começou a encantar. Os programas começou a encantar muitas crianças, o programa cresceu, evoluiu, surgiu o Denguelândia. Agora, falar dos 30 anos de Kaluanda Pio, primeiro quero agradecer, quero aqui enaltecer, dar um abraço bem forte a esta direção da Rádio Luanda, ao tio Kim, o realizador, que muito tem feito com certeza para manter este programa em sintonia. Não é fácil, mas eu acredito que muito trabalho está a ser feito para permanecer o Kaluanda Pio no ar e é este trabalho que com certeza está a fazer crescer esta criança linda, fofinha que é o Kaluanda Pio. Beijo para todos os ouvintes deste doce programa. Patrícia Lopes. Em 1992, as locutoras Susana Neto e Patrícia Lopes davam as boas-vindas à recém-chegada Diana Costa. Diana, que apresentou durante a sua estada no Kaluanda Pio vários espetáculos infantis, recorda o Kaluanda Pio do seu tempo e destaca aqui a rigorosidade do tio Kim naquele tempo. Eu entrei para o Kaluanda Pio em 1992, não sei precisar o dia, mês e ano. Na altura faziam parte já do programa o Kim Freitas, a Susana e a Patrícia. Conheci-os num acampamento. A OPA na altura organizava acampamentos no período de férias e foi no acampamento da OPA que os conheci. Depois comecei a participar do programa e posteriormente a fazer parte mesmo do programa Kaluanda Pio. Eu acompanho minimamente o vosso programa, mas acho que há muita diferença, não só do programa em si, mas das músicas. Antigamente havia muitos cantores infantis, o que agora não existe. Numa altura como esta de Natal, andávamos muito ocupados em festas de Natal por todo lado. As empresas organizavam espetáculos e festas de Natal para os filhos dos trabalhadores. As creches também faziam festas de Natal. E nós apresentávamos muitas dessas festas, participávamos, fazíamos parte das festas. Portanto, é uma das recordações que eu tenho mais bonitas e desta altura, principalmente nesta altura de Natal. Em suma, o programa era diferente mesmo. Era um programa semanal, não era só o fim de semana, como acontece com vocês, mas tínhamos o programa também durante a semana. A estrutura do programa também era diferente. Nós, por exemplo, até o bom dia, o olá que vocês dizem, nós seguíamos um guião que preparávamos um dia antes. O Kim Freitas era muito, muito rigoroso. Isso eu digo sempre,
quando falo do Kaluanda Pio, era a rigorosidade do Kim Freitas, porque hoje eu digo muitas vezes sou o que sou, também por causa da disciplina e o rigor que ele tinha. Nós na altura fazíamos os guiões, datilografávamos numa máquina, de datilografar não era computador. Se houvesse um pequeno erro, porque aquilo era um papel muito fino e que às vezes furava, ele mandava-nos voltar a datilografar o documento completo. Quer dizer, era uma dinâmica diferente. Foi um tempo diferente, que tenho boas recordações, muito boas recordações. Do Kim Freitas, da Patrícia, principalmente da Susana, que nos tornamos muito amigas e até parentes. Foi um tempo diferente, Mas fico feliz que o programa até hoje tenha se mantido e espero que continue para sempre, com a dinâmica de hoje, com outras dinâmicas, com outras pessoas. Mas que o programa se mantenha, porque bem ou mal é um programa educativo e as crianças participam, têm uma referência. De facto, eu não tinha noção que o programa já existia há 30 anos. Para mim até é quase que uma surpresa. Eu quando entrei para o Kaluanda Pio tinha 5 anos de existência e hoje com 30 anos fico feliz. O tempo passou, o programa continua. Fico feliz e espero que continuem. Parabéns para o Kim Freitas em especial e para vocês também que hoje fazem um programa e dão tudo de vocês para que o programa se mantenha e que continuem a alegrar as crianças. Um beijinho grande para todos. Com 14 anos de idade, surge no Kaluanda Pio, por intermédio do tio Kim, uma menina chamada Patrícia Faria. Na altura, encontrou no programa a locutora Patrícia Lopes, pelo que não podia usar o seu nome, Patrícia, em rádio, para que não causasse confusão aos ouvintes. Assim sendo, adotou o nome de Natasha Faria, para utilizar no Kaluanda Pio. Hoje, Patrícia Faria, advogada e locutora de profissão, recorda os momentos que viveu no programa e exalta a importância dos programas infantis. E entrei pelas mãos do tio Kim, como aliás a maior parte de nós entrou para o Kaluanda Pio. O Kaluanda Pio no meu tempo era feito semanalmente, era feito durante a semana e também aos domingos. Lembro-me que aos domingos fazíamos às 14 horas, durante a semana, salvo erro, fazíamos às 9 horas. 9h30, 10 horas, salvo erro. Já lá vai muito tempo. Eu sou do tempo da Patrícia Lopes, da Dinora Alves, do tempo da Susana, da Diana também. Quando entrei, elas já tinham alguma tarimba, já tinham alguns anos de Kaluanda Pio. Então, com elas, com o tio Kim, fui aprendendo muita coisa, desde a reportagem, a forma correta, a postura correta de estar diante dos microfones. Foi uma época de ouro interessantíssima, por sinal, e que serviu para matar toda a minha curiosidade deste mundo apaixonante que é o mundo da rádio. Bom, o que dizer nos 30 anos do Kaluanda Pio? Continue a ter esse traço distintivo que é o de fazer rádio para os mais jovens, para os mais pequenos. Afinal, e sem querer ser repetitiva, as crianças são o futuro de uma nação e este é um slogan que devemos levar muito a sério. É importante que não se perca a força que têm os programas infantis. Nos dias de hoje vai-se diminuindo cada vez mais a frequência com que esses programas são produzidos e vão ao ar, vai-se diminuindo cada vez mais a carga horária que é emprego para os mais pequeninos, e não é só na rádio, é também na televisão. Eu lembro-me, e já tinha aqui frisado na minha entrevista, quando comecei a fazer rádio, nós fazíamos o Kaluanda Pio todos os dias, e nos dias de hoje é muito difícil encontrarmos espaço, quer na rádio como na televisão, para os programas infantis. Reservamos os programas infantis para o final de semana e esquecemos que, de facto, as nossas crianças precisam de programas infantis, programas que são direcionados para a sua idade, com conteúdo para a sua idade, para que possamos então ter uma juventude, para que possamos ter adultos com um comportamento melhor, uma juventude com uma mente sã. E para que isso aconteça, é importante que esta sementinha que é plantada, que é semeada por programas como o Kaluanda Pio, continue
continuem de facto a serem plantadas, continuem de facto a serem semeadas. 30 anos de Kaluanda Pio, que venham muitos mais. E olha aqui um dado curioso, quando eu fazia o Kaluanda Pio não era a Patrícia Faria, lembrei-me agora, eu comecei o Kaluanda Pio como Natasha Faria, porque na altura já existia a Patrícia Lopes, então não ficava muito bem termos duas Patrícias e depois haveria uma certa confusão por parte dos ouvintes. Então, como o meu segundo nome é Natasha, tinha a Patrícia Lopes e tinha também a Natasha Faria. Era eu quem fazia então também o Kaluanda Pio há uns anos atrás. Não como Patrícia Faria, mas como a Natasha. Eu era a Natasha de Kaluanda Pio. Um beijo muito grande e bem-aja Kaluanda Pio. Que venham muitos mais anos de Kaluanda Pio. Beijo. Kaluanda Pio, há 30 anos a fazer as crianças sorrirem e aprenderem. Em rádio, as coisas acontecem porque existem pessoas que esperam pelo resultado final do nosso trabalho, os ouvintes. Ou seja, os funcionários da rádio são todos movidos pela vontade maior de oferecer um produto de qualidade a quem nos escuta. Ao longo dos 30 anos do Kaluanda Pio, muitos ouvintes participaram desta história. De que forma? Mandando mensagens, ligando, enviando cartas. Enfim, garantindo a audiência. Pelo que fomos buscar estes ouvintes que estão conosco há tanto tempo e que também merecem uma fatia deste bolo. O Sr. Fansoni começou a ouvir o Kaluanda Pio em 1987, exatamente o ano em que surgiu o programa. Era um adolescente na altura, mas carrega consigo memórias bem frescas daquele tempo até os dias de hoje. É alguém que faz, com certeza, parte destes 30 anos. Bom, em 1987, ano em que Kaluanda Pio nasce, eu terminava a minha fase de adolescência. Uma época desprovida dos meios e da facilidade de comunicação que temos hoje. Falo da rádio, televisão e redes sociais. Por isso, um programa de rádio vocacionado à criança encaixava-se bem, também a gente adolescente e até mesmo aos adultos. Quem não gostava de bailar ao som do Mambo Rodas Nonó e outros grandes cantores piores. Por isso era o Kaluanda Pio que proporcionava-nos os grandes momentos e nos transmitia, acima de tudo, grandes lições de vida por via das rubricas educativas, nos incentivava a prática do bem e ao gosto, aos estudos e ao livro. Portanto, eram rubricas retratadas pelas vozes, lembro-me da Sandra Santos, da Diana Costa, da Dinora Alves, a própria Nila Borja e um pouco depois a Patrícia Natasha, né? A nossa Patrícia Faria. Envolvidos hoje 30 anos de existência, o que recomendo é que este espaço rebusque os grandes atrativos que constavam da sua grelha, como os espetáculos infantis que realizava um pouco pelos locais, pelos bairros de Luanda. A equipa do Tio Kim, os desejos de feliz aniversário, bem-aja Kaluanda Pio, do titio José Fansoni. Adão Fortunato e Big Boy da Costa são outros dois ouvintes que sempre estiveram ligados ao Kaluanda Pio e deixam, já a seguir, as suas mensagens. Comecei a escutar o programa Kaluanda Pio foi em 1999, na altura, através de umas sobrinhas, primas, que estavam a viver comigo lá em casa.
E também gostava e gosto do programa, não é? E o que é que mais gosta de ouvir no programa? De tudo que passa no programa é de tirar o chapéu. E o que dizer agora nos 30 anos de existência do Kaluanda Pio? Parabéns, Kaluanda Pio, que essa data se repita por longos e felizes anos de vida. Agora vamos falar com o seu Big Boy da Costa. Quando é que começou a ouvir o Kaluanda Pio? Olha, o Kaluanda Pio, eu comecei a ouvir logo após fiz ligação com a Rádio Luanda. Na altura ainda era Rádio Cidade. Fiz esta interação a partir do Rádio Cidade e depois houve esta interação ou esta mudança de Rádio Cidade para a Rádio Luanda. Então sempre acompanhei os programas, uma vez ou outra, não estou cá, estou fora e às vezes pronto, estou sem rádio no momento porque a minha vida é um bocadinho agitada e às vezes algumas coisas vou me perdendo, mas é a partir desta altura. E o que é que gosta de ouvir no Kaluanda Pio? Olha, o Kaluanda Pio, eu tenho dito que nós os adultos temos sempre uma pitada de criança, temos sempre uma pitada de humor. O Kaluanda Pio, parecendo que não, é educativo não só para as crianças, mesmo para os adultos. Muita coisa eu aprendo com o Kaluanda Pio. Parabéns, tudo de bom para vocês, Kaluanda Pio, ou tudo de bom para nós, KP, e que continuamos com esta garra educativa, recreativa e parabéns, Kaluanda Pio. Estamos em festa. 30 anos de animação, 30 anos de música infantil, 30 anos de Kaluanda Pio. Parabéns pra você pelo seu aniversário. Depois de algum tempo, surgiu igualmente a convite do tio Kim, Dinora Alves. Ela foi uma das apresentadoras do espaço Kaluanda Pio no final dos anos 90 e princípio dos anos 2000. Hoje, Dinora Alves vive em Manchester, no Reino Unido, e recorda com saudades os espetáculos infantis que eram realizados pela turma do Kaluanda Pio. Olá, Kaluanda Pio. Eu sou a Dinora Alves. Eu apresentava o Kaluanda Pio nos anos de 98, 99, 2000 por aí, a convite do Kim Freitas, que na altura chamávamos de tio Kim, porque era o nosso mentor, e por respeito chamávamos de tio Kim. O tio Kim era uma pessoa adorável, ele coordenava o programa e nós apresentávamos. Nós era a Susana Neto, a Patrícia Lopes, depois apareceu a Patrícia Faria e a Edna Mara. E o programa tinha como objetivo educar e animar as crianças. Na altura nós éramos recheados de muita música infantil brasileira e música infantil angolana. O Yuri da Cunha, o Lucas de Brito, a Nila Borges, a Gerson Pegado e muitos outros cantores faziam música para as crianças. E nós, Kaluanda Pio, nós aproveitávamos e fazíamos espetáculos, concursos fora dos estúdios da Rádio Luanda e era muito divertido. O tio Kim tinha muita energia, tinha muita paciência para fazer espetáculos na cidade de Luanda e de 2 em 2 semanas e era o máximo. Eu tenho muitas boas recordações, mas acho que as melhores mesmo foi fazer rádio com a Patrícia Lopes, que ensinou-me muito, e a Edna Mara, que são pessoas muito doces. Nos divertíamos imenso a fazer o programa. Era tudo muito espontâneo. Tínhamos um guião, mas depois caíamos na conversa e em gargalhadas, enfim. Ríamos muito. Bem, nesses 30 anos sou disposto a desejar felicidades aos apresentadores, que continuem a promover a educação, o amor e o respeito ao próximo, não é? É importante que as crianças angolanas são muito inteligentes, mas é importante que tenham educação também e saibam respeitar o próximo, ok? Olá, beijinhos a todos. Movida pela paixão pelo jornalismo, transferida do Kwanza Sul para Luanda em 1994, entra para o Kaluanda Pio Jorgelina Armando. Ela, que no Kwanza Sul já apresentava um programa infantil, entra para a turma do KP e vive momentos muito especiais, como nos conta a seguir.
Olá, eu sou a Jorgelina Armando, fiz parte durante muitos anos do programa infantil Kaluanda Pio. Eu ingressei nos anos 1994, quando mudei do Kwanza Sul para Luanda, onde eu já no Kwanza Sul, não é, apresentava o programa infantil denominado Espaço Pio. Vim do Sumbo transferida porque queria fazer jornalismo e no Kwanza Sul, naquela altura, ainda não havia um instituto médio para poder fazer jornalismo. Quando vim para Luanda, consegui ingressar no e-mail. Ao mesmo tempo também tive uma grande oportunidade de fazer parte da equipa do Kaluanda Pio. Naquela era que eu entrei, que era da Dinora Alves, Patrícia Faria, estava a Patrícia Lopes, depois também entrou a Nila Borja, a Edna Mara e outras mais, não é? Era um programa interativo. Por quê? Porque lidávamos diretamente com os músicos infantis, fazíamos vários espetáculos uma vez por mês, claro, num projeto do Tio Kim, que também com a equipa, onde nós abordávamos ao vivo vários temas relacionados com as crianças. Quando a divulgação do espetáculo era feita no programa, vocês não imaginem a alegria, não é, que nós sentíamos, e também, claro, dos ouvintes, porque eles sabiam que íamos encontrar ao vivo a Patrícia Faria, a Jorgelina, o Tio Kim, a Patrícia Lopes, a Edna. Enfim, então nós tínhamos uma grande oportunidade de interagir com as crianças, saber principalmente daquelas crianças, porque convidávamos também crianças carentes, enfim. Como prêmio dávamos um incentivo muito grande. Eu tenho recordações muito boas de um espetáculo que havíamos realizado no Cine 1º de Maio, onde participaram os músicos especiais. Aliás, era um aniversário do Kaluanda Pio. Naquele tempo, a Cleópatra, o Yuri da Cunha, a Neurice, o Pipiadora e tantos outros. Claro, quem naquela altura não queria estar num espetáculo realizado pelo Kaluanda Pio? Brincadeiras ao vivo fazíamos na altura do espetáculo. Agora, nestes 30 anos, não é, desejo a esta nova geração do KP que continue a levar a bom porto este barco e que não deixa morrer a dinâmica com que têm feito este programa. Sabemos que tem ajudado muitos pais na educação dos seus filhos. Aliás, o Kaluanda Pio formou grandes quadros que hoje participam de maneira positiva no desenvolvimento da nossa Angola, não é? Foram aprendendo os nossos ensinamentos, tínhamos várias rubricas, falávamos de tudo um bocadinho. Então, há pessoas que foram pondo na prática e hoje, sim senhora, obrigada. Os concursos sempre existiram no Kaluanda Pio, pois permitem uma maior interação entre a turma do KP e os ouvintes. E foi por intermédio de um destes concursos que a ouvinte assídua do programa, Edna Mara, vai parar para a rádio e se torna uma das apresentadoras que deu voz durante muitos anos ao Kaluanda Pio. Eu cresci a ouvir os programas infantis, o Kaluanda Pio e o Rádio Pio. Era uma ouvinte assídua, escrevia cartas, sonhava com os programas infantis, participava muitas vezes dos concursos. Um destes concursos em que ganhei deu uma possibilidade de vir ao Kaluanda Pio para conhecer a turma e ler a redação que me fez vencedora, que era uma redação sobre a fruta nona. Então eu vim, li a redação e passei a conhecer a turma Kaluanda Pio. Daí surgiu a necessidade, depois de algumas semanas do programa, fazer uma seleção, fazer um casting, como agora se diz, com algumas meninas. Eu fui uma delas, selecionada, vim, fiz o teste, passei no teste e passei a apresentar o programa. Era tão lindo, era bonito, era um programa cheio de alegria, cheio de fantasia. Era um programa, não que agora não continue, não é? Mas era uma turma bastante divertida, éramos muito amigas, tínhamos que fortalecer a nossa amizade, não só na altura do programa, mas fora, éramos todas muito unidas. Tínhamos o Tio Kim como um pai, como um tio querido que tudo nos ensinava, em quem nós confiávamos e passávamos essa imagem também aos nossos ouvintes de que o Kaluanda Pio era uma casa com meninas que gostavam, não é, de lá estar, que tinham os seus trabalhos a fazer, que eram meninas bem comportadas e meninas que esforçavam-se em saber de tudo para passar também aos ouvintes. Claro, com muita brincadeira, divertíamos-nos, ensinávamos e aprendíamos.
Boas recordações das amigas que fiz, dos ouvintes que também tornaram-se amigos até hoje. Tenho muitos amigos vindos desse tempo. Lembro-me com muita saudade dos espetáculos que fazíamos, não só dos espetáculos 1 de junho do Rádio Pio, mas também os espetáculos Kaluanda Pio Brinca, que nós fazíamos em vários locais da cidade. A turma Kaluanda Pio, ao fim de semana, ia sempre a um bairro, a um município, fazíamos programas ao vivo, fazíamos espetáculos, concursos, as brincadeiras que fazíamos no programa também fazíamos ao vivo, divertíamos-nos junto dos nossos amigos, dos pais também. Muitos adultos tinham aquele interesse em ouvir o programa. Houve uma altura até que eu pude constatar pelas cartas que recebia que houve uma altura que o programa chegou a ser ouvido mais por adultos, mas que pareciam crianças, não é? Os adultos ouviam. Depois criamos aquele slogan "Feliz é o adulto que não se distancia da sua infância", e foi assim que eu consegui, eu e a turma, não é, a equipa, conseguimos abraçar muitos adultos e fazer com que eles revivessem a sua infância e incentivassem também as crianças à sua volta, as crianças da sua família, a ouvirem o programa. Gostaria que tivesse mais crianças na turma, gostaria que continuasse a promover a música infantil angolana, a promover os bons hábitos infantis, preservar a infância, porque a infância é uma etapa que deve ser vivida, não deve ser simplesmente ultrapassada, deve ser vivida e deve marcar a vida de todo o ser humano. Parabéns, Kaluanda Pio, parabéns à equipa e tudo de bom para vocês. Nesse sonho lindo, só a luz e cor no ar, terra maravilha de bailados e cantar. Em 1999, entra Hilária Vianney ao Kaluanda Pio. Hoje, residente em Espanha, Hilária Vianney considera a existência do Kaluanda Pio depois de 30 anos como sendo uma grande vitória para o Grupo Rádio Nacional de Angola, em particular para a Rádio Luanda. Olá, meninos de Luanda. Eu sou a Hilária Vianney. Entrei ao Kaluanda Pio no ano de 1999. Naquela altura conduzia o programa a Edna Mara, a Patrícia Lopes, a Jocelina Armando e realizava o programa Tio Kim. O programa se emitia em direto de segunda a sábado. O Kaluanda Pio, naquela altura, procurava estar em contato direto com as crianças de Luanda, realizando espetáculos infantis ao domingo, participando em excursões por Luanda e por todo o país com os pioneiros da OPA, entre outras atividades. Para mim é uma grande vitória para o Grupo Rádio Nacional de Angola, em especial para a Rádio Luanda, conseguir que as crianças de Luanda contem, depois de 30 anos, com um programa com um espaço que lhes representa, que se ocupa de todas aquelas questões relacionadas com seus interesses. Kaluanda Pio, feliz aniversário, na esperança de que continue ao ar, continue a ser emitido por outros 30 anos mais. Vilma Clarice entra para a rádio por intermédio de um teste a pedido de uma prima sua. Tem recordações do primeiro programa em que participou com a Jorgelina Armando e nos fala sobre algumas recordações que carrega consigo até os dias de hoje. Eu entrei para a rádio por intermédio de uma prima que pediu ao tio Kim que eu fizesse um casting para entrar para a equipa do Kaluanda Pio. Li um teste durante 2 semanas e na semana seguinte o tio Kim disse que podia ir à cabine para participar do programa. E começou assim a minha jornada pelo Kaluanda Pio. Lembro que o primeiro programa que eu fiz foi com a Joselina Armando. Fez-me algumas perguntas que já não me lembro quais são e daí foi. Bom, no meu tempo o Kaluanda Pio era muito divertido, mas levávamos muito a sério o que nós fazíamos. Éramos crianças, adolescentes, que sabiam que tinham que estar na rádio a horas, porque tínhamos compromisso com os nossos ouvintes. E o tio Kim e a Edna levavam muito a sério a nossa dedicação ao Kaluanda Pio. Era uma brincadeira feita com muita seriedade. As recordações, bom, recordo-me das festas, os maiores e melhores espetáculos infantis da cidade. Nós tínhamos acesso e alguns com tratamento VIP, era muito bom, porque com o tio Kim nós tínhamos essa vantagem. E lembro-me
dos ralhetes da Edna Mara, dos puxões de orelhas do tio Kim, no bom sentido, claro, que só nos incentivavam a melhorar e sermos cada vez mais profissionais naquilo que nós fazíamos. A interação com as crianças da OPA, porque o tio Kim fazia questão que interagíssemos sempre, sempre que houvesse algum acampamento, nós tínhamos que lá estar. A interação com as crianças dos outros programas e o ambiente que se vivia na redação, o ambiente que se vivia dentro da equipa do Calanda Pio, os bons momentos que eu passei com a Bárbara Alves e só coisas boas. Bom, nos 30 anos do Calanda Pio, espero que continuem com esta qualidade que sempre caracterizou o Calanda Pio, porque é o que distinguiu sempre o Calanda Pio dos outros programas infantis. Foi a qualidade, tanto nos locutores como no realizador ou nos realizadores. Nós dizíamos sempre que se a escola é a nossa segunda casa, então Calanda Pio é a nossa segunda escola. E de facto, Calanda Pio é uma escola, foi uma escola para mim e de certeza que foi uma escola para muitas crianças que hoje já são adultas e será uma escola para as outras crianças, e é uma escola para as crianças agora e será sempre uma escola. Então que continuem a entreter e a formar as crianças. E feliz aniversário, Calanda Pio. Aos 24 de agosto do ano de 2001, entrava para a rádio com 11 anos de idade a Bárbara Alves. No Calanda Pio, encontrava já um grupo de locutoras. Passando alguns anos, recebendo o testemunho de Edna Mara, tornou-se a principal apresentadora e realizadora do Calanda Pio. Hoje, jornalista de profissão, Bárbara recorda com emoção os 13 anos em que integrou a família do Calanda Pio. O Calanda Pio comemora hoje 30 anos de existência. Dos 30 anos, eu tive a oportunidade de fazer parte de 13 anos bem vividos a fazer parte da equipa do Calanda Pio. Em 2001, em agosto de 2001, ao convite do grande tio Kim, a quem serei eternamente grata por tudo, eu entrei, juntei-me a uma equipa já muito bem formada de senhoras, a tia Susana Neto, que a sua alma descansa em paz, chamava-me de precoce, a tia Susana, Patrícia Lopes, a Edna Mara, a Hilária Vianeca, a Joselina Armando, a Vilma Clarice. Então entrei para esta grande equipa e assim foi, e fui ficando durante 13 anos, e fiquei durante 13 anos. Nasceu a paixão pela rádio, nasceu a paixão pelo jornalismo, hoje formada em comunicação social, tudo assim, na brincadeira, meio que na brincadeira. Eu ia para a rádio, a minha mãe ficava à espera de mim lá fora, acabava de fazer o programa, ainda tinha tempo de ficar aí pela rádio a recolher figos, tinha as figueiras aí na rádio a brincar. Tive uma infância muito feliz fazendo parte do Calanda Pio. Então, a este grande programa, ao grande tio Kim, o meu muito obrigada. Os meus parabéns para todas as meninas, porque só foram meninas que fizeram Calanda Pio. Israel, tu és o único rapaz na equipa Calanda Pio, tirando o tio Kim, não é? O único locutor de Calanda Pio, a única voz masculina de Calanda Pio. Foi sempre feita por meninas, amizades feitas até agora, que permanecem até agora, enfim, uma grande família que é a família KP, quem eu tenho muito prazer em fazer parte, sim, porque eu sou uma eterna KP. Os meus parabéns à Rádio Luanda, aos ouvintes da Rádio Luanda, às crianças que nos ouvem, a todos. Os parabéns pelos 30 anos de KP, uma grande escola, acreditem. Nós, como locutores, aprendemos ao fazer o Calanda Pio e os ouvintes também. É uma grande escola. A ti, Israel, os parabéns por estares a comandar muito bem o Calanda Pio. Parabéns a toda a equipa. Feliz 17 de dezembro. Viva o KP! Via teste, passava a fazer parte da turma KP a Ana Moçambique. Ela que hoje, passado alguns anos, continua a dar voz a esta rádio,
fala sobre as suas experiências na turma do KP. Eu sempre gostei muito de rádio, sempre gostei muito de ouvir rádio e numa dessas conheci o Mateus Cristóvão e então ele soube desta minha paixão pela rádio e convidou-me a fazer um teste para o Kaluanda Pio. Fiz o teste e fui aceite e então assim fiquei no Kaluanda Pio. O Kaluanda Pio no meu tempo, o Kaluanda Pio era a nossa brincadeira na rádio. E era uma brincadeira séria, porque, entretanto, nós sempre tivemos, e eu sempre tive, a responsabilidade, a noção de que o microfone era algo para ser levado a sério. Então sempre tive também, e sempre tivemos naquela altura, muita responsabilidade quando estivéssemos ao microfone. Que recordações é que eu tenho de Kaluanda Pio? Muito boa. Tenho muito boas recordações de Kaluanda Pio. Fiz amizades verdadeiras no Kaluanda Pio. Aprendi muita coisa no Kaluanda Pio. O Kaluanda Pio ainda hoje acredito eu, uma grande escola, se não a maior escola para locutores. No Kaluanda Pio temos ainda alguma possibilidade de erro. Os nossos erros são mais aceitáveis, eu não sei se esse seria o termo, mas temos essa margem, porque estamos ali para aprender. E pronto, eu só tenho boas lembranças do meu tempo de Kaluanda Pio, muito boas lembranças. Às vezes bate, sim, uma saudade. O que dizer nos 30 anos de Kaluanda Pio? É claro que de lá para cá, do meu tempo para hoje, ou até hoje, o Kaluanda Pio mudou muito. Hoje também, é claro, as crianças do meu tempo não são as mesmas desse tempo, mas ainda continua a ser o programa dos baixinhos da Rádio Luanda. Dizer às pessoas que é importante este programa infantil. É preciso que os locutores, quem faz o Kaluanda Pio, tenha esta noção, que aí em casa a gente que espera o Kaluanda Pio todo sábado, todo domingo, e deve fazer com responsabilidade, mas acima de tudo, ter o Kaluanda Pio como uma brincadeira, um aprendizado em forma de brincadeira. E ser criança mesmo, crescer, o Kaluanda Pio deve fazer parte do crescimento das crianças. Então, olha, parabéns Kaluanda Pio, 30 anos, faz parte da minha história e que venham outros 30 anos e que continue a ser o melhor programa de baixinhos de Angola. Parabéns, Kaluanda Pio. Os ouvintes são elementos indispensáveis para o êxito do trabalho que se faz. Os ouvintes são elementos indispensáveis para o êxito do trabalho que se faz em rádio. A solidificação da marca que hoje se tornou Kaluanda Pio muito se deve aos ouvintes. Eles, como já dissemos acima, merecem uma fatia deste 30º bolo. A senhora Ruth da Graça começou a ouvir o programa nos anos 80. Revela-nos que até os dias de hoje se revê com as músicas e brincadeiras feitas no programa. O que não nos assusta, pois que, como sempre dissemos, feliz é o adulto que não se distancia da sua infância. Comecei a ouvir o Kaluanda Pio nos anos 80. Eu ouço o Kaluanda Pio porque é um programa de muita atração infantil. É um programa que sempre gostei desse programa. Por isso que eu não deixo de ouvir o Kaluanda Pio, para além de ser um programa educativo para as crianças. 30 anos de Kaluanda Pio. É uma mais-valia, é um grande desenvolvimento, porque na altura quando eu comecei a escutar o Kaluanda Pio ia 2 vezes ao ar, às 9 horas e às 15 horas. E na altura era mais o Tiquim que fazia o Kaluanda Pio, mas hoje com a tecnologia mais avançada, o Kaluanda Pio também está bem desenvolvido. Destacada por conhecer as capitais dos mais variados países, entrava com apenas 5 anos de idade Brenislava Vanduna no Kaluanda Pio. A menina que cresceu no Kaluanda Pio e que dentro da turma tornou-se cantora infantil, deixou o programa em 2016 e hoje, a fazer a sua formação superior na África do Sul, recorda o tempo em que entrou para o programa. No meu tempo, as coisas eram um bocado diferentes do que são agora, claro. Na época era a Edna Mara, a Bárbara Alves e a Vilma, exatamente. E o tio Kim, claro, sempre lá como nosso pai. Portanto, nós tínhamos
tínhamos que levar sempre um tema para que elas pudessem analisar, para ver se estava bom para falarmos. O programa era eu ia de segunda, quarta e sexta. Depois aboliram os dias de semana e ficou sábado e domingo. Eu acredito que naquela época nós tínhamos mais músicas infantis. Os pais impulsionavam mais as crianças a ouvirem programas infantis, programas da sua idade, programas apropriados, até porque nós sempre levamos para os nossos ouvintes temas atuais, temas interessantes, temas que fazem parte do cotidiano. Tenho ótimas recordações, com certeza, ótimas, principalmente na época em que eu cantava músicas infantis. Tenho ótimas recordações. Também tenho algumas recordações dos puxões de orelhas, que foram super, hiper, mega necessários para o meu crescimento na Rádio Luanda, no programa. Tenho ótimas recordações. O que dizer nos 30 anos do Kalanda Pio? Bem, dizer que eu só fiz parte de 13 anos do programa, né? Não fiz parte nem de metade, mas que foi e sempre será um prazer fazer parte desta equipa, fazer parte desta família, que é o Kalanda Pio. A Érica Fernandes entra para a rádio a convite do tio Kim, pela curiosidade que sempre teve em saber como funcionam as coisas por detrás do rádio. No Kalanda Pio, tornou-se também cantor infantil. Hoje, continuando a trabalhar aqui, deixa a sua mensagem. Olá, baixinhos daqui anda. Dizer que tenho muita saudade de fazer o Kalanda Pio, afinal de contas são 30 anos de existência e destes 30 eu fiz parte de 11. Foram anos de muitas emoções fortes, criamos laços fortes também, salvo o pleonasmo. Kalanda Pio para mim foi uma família. Então, feliz aniversário, Kalanda Pio. Parabéns, Israel. Toda a força para que continues a levar o nome deste programa avante. Eu tenho muitas saudades de partilhar a cabine contigo. Então, todos os amigos que a esta hora estão do outro lado, sintonizados, beijão. Obrigada pelo carinho da audiência. Obrigada pelo carinho durante estes 11 anos de Kalanda Pio que eu fiz. Bem-haja Kalanda Pio, bem-haja Rádio Luanda, bem-haja os 30 anos de existência do programa infantil da Rádio Luanda, Kalanda Pio. Mariela Guimarães entra para o Kalanda Pio no ano de 2008. Foi 1, 2, 3 vezes e ficou. Hoje, a fazer a sua formação académica em Lisboa, Portugal, recorda-se com saudade do programa que teve de abandonar em 2015. Eu entrei para o Kalanda Pio em 2008, quando eu fui à feira do livro infantil no Largo da Independência. E encontramos o tio Kim e a minha mãe apresentou-me ao tio Kim. Estive a conversar um bocado com o tio Kim, ele foi super simpático e convidou-me para ir ao Kalanda Pio. E desde aí eu fui ao Kalanda Pio 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até que pronto, virei uma parte do programa. O Kalanda Pio no meu tempo era espetacular. Era muito divertido, porque a Edna e a Bárbara ainda estavam no programa e, não me engano, a Érica e também já estavam. O estúdio estava sempre cheio e nós tínhamos sempre convidados. Havia um grande fluxo de ouvintes sempre a ligar e era tão divertido, mas tão divertido. Até hoje lembro-me disto com saudades. O que dizer nos 30 anos de Kalanda Pio? Dizer que foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu cresci tanto intelectualmente. Parecendo que não, a pessoa ganha responsabilidades e aprende muito mais. E alarga os horizontes, ou seja, a mente fica mais aberta a perceber os outros. E eu amei essa experiência e nunca vou esquecer. Beijinhos. Ao contrário do que se possa pensar, a rádio não é só feita de locutores. Realizadores, operadores de som e editores são elementos muito importantes para o garante da qualidade do resultado final. Ao longo destes 30 anos de Kalanda Pio, muitos operadores de som permitiram que o som do programa chegasse com qualidade às vossas casas, pelo que ouçam as mensagens de quem, do outro lado do aquário, trabalha. Bom dia, ouvintes do Kalanda Pio. Bom dia, criancinhas. Estamos nesse momento a fazer um breve historial sobre os 30 anos do Kalanda Pio, 30 anos do programa dedicado à criança.
O Kaluanda Pio é o programa há mais tempo na grelha de programação da Rádio Luanda. É um programa que eu faço com muito amor, um programa que eu faço com dedicação, um programa em que muitas das vezes eu me revejo nas músicas, são músicas em que eu muitas das vezes em casa ouvia e estou feliz por isso. Parabéns, Kaluanda Pio. Bom dia, baixinhos. Venho por este meio parabenizar o programa nesses 30 anos do seu aniversário e dizer que comecei a fazer o Kaluanda Pio desde 2011. É um programa que gosto, é um programa que anima e educa as crianças. E está de parabéns, Kaluanda Pio. Sandra Santos, Susana Neto, Patrícia Lopes, Diana Costa, Patrícia Faria, Dinora Alves, Jorgelina Armando, Edna Mara, Hilária Vianec, Vilma Clarice, Bárbara Alves, Brenislava Vandunen, Ana Moçambique, Mariela Guimarães, Érica Fernandes. E hoje eu, Israel Campos. Há 5 anos na Rádio Luanda, tive também o prazer e a grande oportunidade de fazer parte desta família, na qualidade de locutor no passado e hoje de realizador em simultâneo. Hoje orgulho-me imenso de poder contar com a grande escola que é o Kaluanda Pio e fazer parte destes 30 anos de existência. Passados 30 anos, há uma força que move e um desejo que busca por melhoramento e continuidade. Passados 30 anos, há a história do passado e há a esperança no futuro. Passados 30 anos, continuamos a ser o docinho criança da Rádio Luanda, o doce da cidade e a garantia do sorriso das crianças. Passados 30 anos, nós apagamos as velas e dissemos: parabéns, Kaluanda Pio! Este documentário teve o apoio à produção de Ivaristo José, Joaquim de Freitas e Bárbara Alves. Sonorização e montagem de Natércia Maria, realização e apresentação Israel Campos. Kaluanda Pio, Kaluanda Pio. A magia da criança não para na Kianda. Vamos viajar, conhecer o mundo. Kaluanda Pio.